Fala sonhadores e sonhadoras do nosso canal, eu sou o Jean Anderson. E eu sou a Daniela, e estamos na parte 2 e a tia Lúcia vai contar que ela foi no Brasil e voltou sem residência. O quê? Foi isso mesmo, logo depois Da vinheta! Então, gente, continuação aqui com a tia Lúcia. Nós paramos em Lisboa, na história de Lisboa. E vamos chegar a Castelo Branco, vocês vêm com a gente. Então, tia Lúcia. Então, aí estando em Lisboa, eu fui ao Brasil, né, pra acompanhar minha filha no parto lá do meu quarto neto. E chegando lá, eu acabei meio que dando uma freada nessa vida corrida de Lisboa, porque é uma vida muito corrida. E eu decidi que eu queria mudar um pouco essa história, eu não queria mais ficar nessa adrenalina toda. E eu conheci uma filha de uma amiga que estava morando em Castelo Branco, comecei a falar com ela por mensagem e comecei a pesquisar Castelo Branco em relação a estudo, sempre filho, né, segurança. Mas você começou a pensar nisso quando você chegou no Rio ou você já foi pro Rio pensando nisso? Na realidade, em Lisboa eu já pensava um pouco, mas ainda estava muito pegada em todo aquele movimento ali, porque eu gostava, não vou reclamar. Mas chegando no Brasil, eu senti a necessidade de realmente dar uma parada naquela correria. E daí então eu fiz contato com essa pessoa e a gente começou a conversar, eu fiz as pesquisas e senti desejo de vir a Castelo. Aí vim a Castelo no mês de dezembro. Tudo é muito rápido. O meu marido já ficou para ver trabalho e no dia 1 de janeiro de 2019 eu estava com a minha mudança. A gente vê assim, 9 de dezembro, acho que 19 de dezembro. No dia 1 de janeiro eu estava chegando com a mudança em Castelo Branco. Caraca! Foi desse jeito. Não, bem caramba. Ó, pessoal, e detalhe, a Marlúcia foi ao Brasil e voltou sem título de residência, só com manifestação de interesse. Então, contei pros sonhadores como é que O foi. que acontece? É muita fé, gente, é tudo Deus. Não tem explicação, é tudo Deus. É assim, quando eu me organizei para viajar, eu não tinha nem agendamento, absolutamente nada. E eu fui com as duas crianças, né, com o João e com a Bia, e quando eu cheguei, já me disseram, olha, o que pode acontecer na hora que você estiver saindo, eles vão te cobrar uma coima, porque você está saindo e você ficou aqui irregular, ou você já vai ser deportada e ficar 5 anos sem vir. Eita. Aí antes de ir, eu fui no CEF e falei com eles assim, olha, eu queria saber se essa coima que eu vou ter que pagar, eu tenho que pagar na hora que eu entrar no avião, porque eu não ia pagar eram 3 pessoas, né, para pagar uma coima. Não, a senhora pode pagar até no Brasil. Falei, no Brasil me ajeito, né? Pra quem não sabe, gente, coima é multa. Multa, pois é. Aí eu fui pro Brasil, na hora que eu cheguei para poder carimbar meu passaporte, todo o processo, a senhora tá retornando pro Brasil? Eu falei, não, senhor, eu vou ao Brasil, mas eu volto. Cara de pau, gente. Vou sim, senhor. Então tá bom. Carimbou meu passaporte para poder entrar. Mas, gente, é muito interessante, né? Porque minha ida e volta do Brasil não teve uma fala que não tivesse sido de verdade. Não teve uma história, uma invenção. Foi sincerona. Então, exatamente. Aí fiquei lá. Chegou. Se eu só te cortar rapidinho, tia Lúcia. Gente, pra quem não sabe, quando nós viemos como turista e chegamos aqui, a gente tem a opção de se legalizar no país, né? Mas durante esse processo de legalização que a gente está aguardando a resposta do CEF para ter a residência, a gente não pode sair do território português, nem para ir ao Brasil, nem para ir à Espanha. Eu falei em um dos vídeos aqui, acho que foi no vídeo de viagem, que a gente não podia ir na Espanha e é por isso, estamos aguardando a resposta do CEF, né? Para ter a residência. Então, para quem não sabia disso, é assim, você fica esse período aí, antigamente era um período de mais ou menos 1 ano, né? Esse processo todo, só que depois que veio a pandemia,
o tempo tá demorando mais, tá mais tempo. A gente já tem um ano aqui já no processo, um ano não, vai fazer um ano que estamos aguardando ainda a aceitação da manifestação. E depois a gente fala sobre isso aqui. Mas continuando, Tia Lúcia. Aí ela foi pronto, nesse processo. aí foi nesse processo. Mas, ó, gente, só que tinha uma situação mais... Eu não tinha nem manifestação de interesse. Nada disso. Eu não tinha absolutamente nada. Do céu. Por quê? Porque eu trabalhava, eu era independente, trabalhava recibos verdes, mas nessa área que eu estava trabalhando, os meus clientes não me pediam recibo, também não oferecia, então não tinha. Sim. E lá fui eu, sem a manifestação, sem agendamento. Essa mulher é uma lenda. Aí eu fiquei. Aí também a gente ouve histórias. Se você ficar 3 meses no Brasil, seu nome sai do sistema. Mas eu não podia ficar 3 meses no Brasil porque os meus filhos estudavam. Então a Ana Beatriz resolveu ficar, mas o João estudava. O objetivo inicial que eu foi para acompanhar meu neto. Meu neto nasceu dia 15 de setembro. Dia 17 de setembro eu estava no avião para vir embora. Dia 18 de setembro eu cheguei em Lisboa. Vou lá eu passar na imigração. Você de novo por aqui? Ele olha pra mim. Veja lá. Foi mesmo uma Rússia? Não. Foi em Madrid. Quase faz o toque, né? Qual é Mas o senhor de pouca simpatia, porque no final meu filho até fez um comentário. Aí ele olhou para mim e falou assim: a senhora não poderia ter saído do país? Eu falei: senhor, mas eu precisei. Mas, e a senhora quer retornar? Meu filho tá perdendo aula começou. Cara de pau demais, gente. Aí ele virou para mim e falou bem assim: mas a senhora não tem nem agendamento? Então, mas eu fiquei sabendo que tá tendo desistência. Se eu ficar aqui é mais rápido para eu passar no agendamento. Ainda levou no papo. Aí ele falou assim: o famoso a senhora que mora com quem? Eu falei assim: olha, meu esposo, ele já mora aqui. E ele já tem residência. Teu esposo tem residência? Eu falei: tem até uma foto. Então, mostrei a foto. Mas ele olhou lá no sistema e falou assim, desse jeito, ó. Veja lá. A senhora não me saia do território nacional em situação irregular, hein? Eu, sim, senhor. Muito obrigada. Carimbou meu passaporte, passei a mão no meu filho e ele falou bem assim: mãe, eu acho que ele tava nervoso. Falei: não, filho, ele tava fazendo o trabalho dele. E eu passando lá no corredor, né, até chegar as malas. Glória a Deus, senhora maravilhosa, senhora maravilhosa. Olha, sonhar no que é demais adverte. Não faça isso. Não faça. Isso. Eu digo para todos, não sigam esse exemplo. Não sigam. É uma história para ser contada, mas não é um exemplo para ser seguido. Daí então, né, voltando para Castelo, aí no dia 1 de janeiro cheguei em Castelo, trabalhei o mês de janeiro, ainda fui a Lisboa. O mês de fevereiro eu trabalhei numa churrasqueira na Quinta, foi muito bom a minha experiência, foi um mês de trabalho. No final de fevereiro eu resolvi deixar de trabalhar. Mas só uma ressalva, na churrasqueira era um salário mínimo, era um pouquinho mais, era um contrato, era Não, recibo era verde? um contrato sem termo, é o contrato estrela para quem tá aqui, gente. Top. O meu salário foram mais de 700 euros na altura. Muito Vamos dar bom uma mesmo. explicaçãozinha Muito básica. bom, né? O contrato sem termo, ele te permite fazer financiamento, ele te abre portas. Porque o contrato, normalmente, é um contrato de 3 meses, ou 4 ou 6, 3 ou 6 meses, ou um ano. Sim. Então, você fica ali restrito. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tem call center que faz de mês a mês, o contrato é mensal. Nossa, Eu não você sabia. fica meio... Então você fica com insegurança, né? E esse contrato sem termo é assim, você já é efetivo da empresa, você tem carta aberta para tudo. Então, mas a nível de contrato era muito interessante, agradeço muito, sei que inclusive hoje se eu quiser voltar na empresa que eu poderia voltar. O pessoal, só uma ressalva aqui, olha você, a Marrúcia ganhava um pouco mais de 1.000 euros em Lisboa, aí veio para o interior, aí já baixou o salário para 750. Compensou? Muita coisa. Muita coisa.
Daí então eu saí desse trabalho porque acabei caindo na mesma rotina de sair de casa muito cedo, porque Castelo Branco é uma maravilha, gente, mas o que acontece aqui de ruim é o transporte público. Você tem que ter um carro para se locomover. E eu não, na altura não tínhamos, né? Então eu dependia de boleia para voltar, muito grata aos meus amigos que me traziam de volta para casa. Que é carona. Que é carona. Mas eu ficava o tempo inteiro fora de casa. Falei, não é isso que eu quero, não é para isso que eu vim para Castelo, né? Daí então, quando foi no final de fevereiro, eu entreguei o trabalho, porque em março eu retomaria as minhas funções em Lisboa, trabalhando 3 vezes em Lisboa, eu ia ganhar quase o mesmo salário que eu ganharia o mês inteiro, ainda teria 4 dias para poder passear, sair, me divertir. Isso foi final de fevereiro. Em março eu me organizando, fiz a minha agenda para Lisboa, dia 7 de março, eu descubro o meu companheiro, ex-companheiro que agora não existe mais, o cancro, que no Brasil é o câncer. Gente, e nós vamos falar desse assunto, da experiência da tia Lúcia, que ela fez o tratamento todo aqui no próximo vídeo. Mas lembrando que ela fez esse planejamento, gente, que é também uma opção muito interessante, que, por exemplo, Castelo Branco de Lisboa são 2h30 de carro, de ônibus, 2h30. 2h30 de ônibus, de comboio, que é o trem que demora um pouco mais, porque tem muitas paradas, mas tem um também que vai direto ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes você fica aí, que para quem mora em São Paulo, para quem mora em Belo Horizonte, a gente morava em Belo Horizonte, ficava 2 horas no ônibus para ir trabalhar, então você pode muito bem sair de uma cidade e trabalhar na outra. Mas no meu caso, como eu fiz amigos em Lisboa, eu ia numa segunda-feira à noite, ia dormir lá e só retornaria quando eu terminasse meu trabalho. Então, assim, existem essas opções, né? Sim. E não deixar de viver em Castelo Branco, que é uma cidade maravilhosa. Então, para quem quer trabalhar, gente, é só ter esforço e força de vontade que você consegue tudo. E no próximo vídeo nós vamos contar essa superação que a tia Lúcia teve, como que foi Portugal, né? Nessa fase tão nessa difícil. fase Não difícil foi, da não vida foi dela. mãe, foi família completa. Então, se Então é isso, quiserem pessoal. saber, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like se gostaram do vídeo. E até o próximo vídeo. Sonhar não quer demais. Tchau. Tchau.